Vou levar para vocês agora um ensinamento simples, porém eficaz e importante para a defesa da fé. Amém? Vamos lá. Como você pode identificar um falso profeta? Como você pode identificar alguém que não está sendo usado por Deus? Como você pode identificar o evangelho anátema? É simples. É só seguir a orientação de Cristo, da palavra. Jesus vai dizer em Mateus, capítulo 7, versículo 15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente aqui dentro, você não pode ver, você só vê o exterior, por isso que as pessoas erram e se perdem, porque julgam pela aparência. Jesus vai dizer, eles estão vestidos de ovelhas, apresentando-se profeta de Deus, mas interiormente são lobos, ministros de Satanás. Versículo 16, Jesus vai dizer, pelos seus frutos os conhecereis. Como eu posso conhecer um falso profeta? Não é pelos frutos de usos e costumes, de formalidade religiosa, não é pelas vestes, não é pelo testemunho de crente, de igreja, de religião. Porque se eu for julgar por esse critério, eu vou perder-me, eu vou julgar errado. Como é que eu posso conhecer um falso profeta? Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Mas que frutos são esses? É a postura de crente? É a forma de se vestir de crente? É a vida religiosa? É a fala bonita de crente? Se você for julgar quem é de Deus pela roupa, pela igreja, pelos usos de costume e comportamento religioso, você vai errar e se perder diante do juízo que você vai fazer. Os frutos que Jesus fala aqui, que a gente vai conhecer o falso profeta, não é vestes, não é usos e costumes, não é comportamento religioso. É os frutos dentro do que eles estão ensinando. É os frutos dentro do princípio, da doutrina, do ensinamento que eles estão passando. A gente vai ver quem realmente é de Deus pelo ensinamento, pelos conceitos de princípios de fé que eles trazem. Se não for o que Cristo ensinou, cuidado. Esse aí é falso, não é verdadeiro, enviado por Cristo. Porque os profetas que Cristo envia é para levar o povo e ensinar o povo dele, o que ele mandou, a doutrina dele, não é conceitos formulados por nenhum meio. Está entendendo isso? Como é que eu posso identificar um falso profeta? Deixa eu colocar aqui, não perturbe, para não ter interrupção. Como é que eu posso identificar? Pelos frutos. E os frutos não é exterior, não é roupas, postura de crente, usos e costume, vida, formalidade religiosa. Não é esses os frutos que nós conhecemos, os falsos profetas. Jesus não falou dentro desse contexto. É bom você aprender isso, tá? Você julga muito pela aparência. Amém? Está errando. Então, a gente vai conhecer o falso profeta pelos frutos. O que é os frutos? É o que ele prega, é o conceito, é os valores, é os princípios, é a doutrina que ele está ministrando. É a direção dos princípios de Deus
que ele está levando ao povo. Se não for dentro da doutrina de Cristo, esse é um falso profeta. Esse é um lobo vestido de ovelha, com o título de pastor, profeta, homem de Deus. Ele não é. Cuidado, é falso. Vamos para o outro ponto. Como é que eu posso conhecer o evangelho anátema? O evangelho que não é o de Cristo. Como é que eu posso conhecer o evangelho maldito? O apóstolo Paulo vai dizer isso lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, como é que a gente conhece um evangelho, uma informação, uma instrução que é maldita, que não leva ninguém a Cristo? Você só vai conhecer se você julgar, analisar pelo evangelho pregado pelos apóstolos. Tudo aquilo que é pregado por esses homens que diz que é de Deus, que não é o evangelho que Paulo pregou, que Pedro pregou, que João pregou, é anátema mesmo. Não importa qual é a doutrina, quem é o pastor presidente, é o bispo, é o padre, é o papa. Não importa quem é. Se eles não estão ministrando o evangelho de Cristo, que foi pregado pelos apóstolos, que está aqui nas cartas, é anátema. Sai dele. Saia dessa direção. Saia da condução por esses ensinos. Você está sendo levado para o anátema. Como é que eu posso conhecer o evangelho anátema? Se eu conhecer o verdadeiro evangelho de Cristo, que os apóstolos pregaram, que Jesus mandou. Aí eu pergunto, esses evangelhos que o povo vive aí, dentro das igrejas evangélicas, é o evangelho de Cristo? É não. O evangelho de Cristo ensina a guardar sábado? Não. O evangelho de Cristo ensina alguém a viver uma vida de penitência, escravidão, de devoção, de sacrifício religioso dentro de igrejas? Ensina não. O evangelho de Cristo leva alguém a viver o ritual, a formalidade de batismo nas águas como meio de ser de Deus e ser salvo? Ensina não. O evangelho de Cristo ensina alguém a estar vivendo, buscando a Deus, adorando a Deus, dentro da igreja, como se ali fosse um lugar central, o ponto central para o povo encontrar a Deus e receber a graça de Deus. Dentro da igreja, ensina não. Isso não é o evangelho de Cristo. Isso é o evangelho das igrejas evangélicas. Isso é o evangelho dos pastores, que leva o povo dentro das igrejas evangélicas a viverem. Isso é anátema. Saiam daí, se quiserem estar na bênção da vida com Deus para o céu, pelo evangelho de Cristo. Como é que eu conheço o evangelho anátema? Julgando tudo que se ensinam aí como um evangelho, dentro do verdadeiro evangelho, que é o de Cristo. Um só evangelho. É o de Cristo. Se tudo que os homens ensinam não se enquadra no evangelho de Cristo, se tudo que os homens ensinam não confere com o evangelho de Cristo, é anátema. Vamos lá. A doutrina da predestinação fatalista incondicional, onde o povo é ensinado de que já foi escolhido por Deus para ir para o céu e outros para o inferno, isso é o evangelho anátema. O evangelho de Cristo não ensina isso. Não, eu já sou salvo e não perco salvação. Posso ficar tranquilo que Jesus já me salvou, me resgatou, não tem mais pecado, não tem mais perigo, não perco mais salvação. Isso é o evangelho de Cristo? Jesus orientou isso a alguém? Ou o que ele orientou foi o contrário? Mandando vigiar, mandando perseverar até o fim para ser salvo, mandando ter cuidado, mandando estar acautelavos, observando os homens que ensinam doutrinas, conceitos de Deus que não condiz com a verdade, os falsos profetas, que a gente tivesse cuidado com ele. Para quê? Para não se perder, seguindo a direção anátema. Jesus não ensinou a ninguém a conforto de salvação, não se perde. Jesus disse, aquele que vencer, guarda o que tu tens, ser fiel até a morte, para que então recebas
a promessa da vida eterna e salvação. Já estamos nela, caminhando na direção dela. Mas até lá, você pode desviar, porque o diabo trabalha para isso, para desviar eu e você de Cristo, da doutrina, do Evangelho, da direção de Deus. Cuidado! Então, como eu posso conhecer o Evangelho anátema? Quando eu conheço o Evangelho de Cristo. E vou julgar tudo que os homens ensinam pelo Evangelho. Foi o que Paulo disse. Não recebo. Não importa quem está pregando. Se não prega aquilo que eu já anunciei, que já trouxe para vocês, que é o Evangelho de Cristo, não receba. É anátema. Se você receber alguma outra direção que não esteja dentro desse Evangelho que eu tenho pregado a vocês, vocês vão sofrer. Anátema é aquilo que vai levar o homem à condenação, ao inferno. Cuidado! Nessa direção que você entende que é o Evangelho. Isso é anátema. Se não for o Evangelho de Cristo, você está vivendo na direção do inferno, no anátema. Amém? Vamos para o terceiro ponto. Como eu faço para conhecer quem é de Deus e está pregando verdadeiramente na direção de Deus? Como eu faço para entender? Hoje as pessoas julgam que todo mundo é de Deus. Por quê? Porque falam de Deus, pregam que Deus é bom, grande, é poderoso, pregam que Deus vai fazer, vai curar, libertar, decretou, Deus determinou. Aí, eita, é homem de Deus, aleluia, aleluia. Todo mundo hoje é homem de Deus. É ou não é? No entendimento dos simples. É. Mas como é que eu posso conhecer verdadeiramente quem realmente é de Deus, estando nele, dirigido por ele? Quem? Como eu posso conhecer? Eis a questão. Eis a questão que muitos precisam ser prudente, estar atento a esses detalhes que a própria Bíblia nos adverte, nos convida a essa importância, a essa prudência, para a gente não ser levado pelo engano. Como meninos, como nós podemos conhecer? Vem para aqui, segunda carta do apóstolo João, versículo, porque não tem capítulo, versículo 9 e o 10. Escutem o que diz a palavra. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como o Filho. Versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, esta doutrina, não o recebais em sua casa, nem tampouco o saudais como irmão na fé, porque esse não é irmão na fé. Então você está entendendo aqui o que a palavra está nos dizendo? Você está entendendo? Eu vou conversar com você. Vocês estão entendendo isso que eu estou conversando com vocês? Vocês estão entendendo que eu estou conversando com vocês? Para vocês aprenderem como vocês podem identificar um falso profeta, como vocês podem identificar um evangelho, uma instrução, uma informação de Deus, anátema. Como vocês podem identificar aqueles que não estão falando na direção de Deus, que não têm a Deus? O apóstolo João vai dizer isso aqui, na sua segunda carta, versículo 9 e o 10, porque não tem capítulo. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Se alguém vem ter convosco que não traz a doutrina de Cristo, não receba. Ah, o cara está lá, é profeta, é de Deus, Deus enviou. Mas o que ele está te trazendo, meu irmão, não é a doutrina de Cristo, meu irmão. Não receba, meu irmão. Esse homem não está vindo inspirado na direção de Deus. Ele está sendo contrário à verdade de Deus. Ele está te conduzindo ao outro conceito, desviando, tirando e colocando tropeço para você não ir na direção da fé.
Todo aquele que não traz, que não vem a você, trazendo o ensinamento de Cristo, não receba. E eu vou ainda te ajudar. Os testemunhos de Jeová, eles não levam a doutrina de Cristo. Os adventistas do sétimo dia não estão firmados na doutrina de Cristo. A maioria das igrejas evangélicas não estão levando o povo a ser formado discípulo de Cristo. O povo está vivendo discípulo de igreja dentro de movimento, servindo o homem devoto a ser escravo de cumprir regra, norma, devoção às religiões e igreja. O que os muitos teólogos estão por aí formando e ensinando, essa doutrina da predestinação incondicional fatalista, essa doutrina da escatologia consumada, a doutrina de guardar o sábado, a doutrina de ser batizado dentro de ministério e igreja para ser de Deus, para ser salvo, para fazer parte do povo de Deus inserido no corpo de Cristo, isso não é doutrina de Cristo, irmão. Esse ensinamento que vocês recebem de fazer campanha de pacto, de voto, de campanha de vitória, de libertação, de quebra de maldição, quarta-feira profética, culto da vitória, isso não é doutrina de Cristo, irmão. Se alguém vem a vocês com esse ensino, orientando vocês a viver, praticar e viver dentro de uma regra de fé e prática por esses caminhos, não vão. Isso não é de Deus, esse homem não tem a direção de Deus. A mente dele até agora está obscurecida. É o diabo usando para criar conceitos, ideias, evangelho, princípios, que diz que é de Deus, mas não é, para tirar você da verdade. É o apóstolo João dizendo, é a palavra de Deus nos advertindo, é o Espírito Santo influenciando esses homens aqui, porque esses homens aqui foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para trazer essa revelação que está aqui já feita, concluída, selada e não tem outra. Não tem revelação de Ellen G. White, não tem revelação de Joseph Smith, de Ângelo Moroni, não tem revelação de Charles Tasso Russo, não tem revelação de pastor, de padre, nem de papa, nem de profeta nenhum. A revelação que nós devemos crer e seguir é aquela que está nas Escrituras, já revelada. Bem-aventurados que ouvem e praticam as coisas que estão reveladas neste livro. O povo está aí atrás de visão de revelação. Como é que eu conheço um falso profeta quando o que ele prega, o que ele ensina, não condiz com a doutrina de Cristo? Jesus vai dizer isso, Mateus 7, 15 e o 16. Pelos frutos nós conhecemos o falso profeta. Os frutos não é a vestimenta, não é usos e costume, não é a formalidade nem a postura religiosa. Os frutos é o conceito que ele passa para você, o ensino, a doutrina, os valores espirituais que ele passa para você. Se não for o que Cristo ensinou, esse é um falso profeta. Por isso que Paulo vai dizer, não recebam um outro evangelho do qual eu não tenho anunciado. Não importa quem venha pregar, um anjo, Pedro, João, Tiago, se pregar a vocês um evangelho que não seja esse que eu já tenho pregado, não recebam. Como é que eu conheço o evangelho anátema? Quando alguém prega alguma coisa que não condiz com o evangelho que está pregado pelos apóstolos. O evangelho de Cristo que os apóstolos pregou. E aí eu identifico na hora. Não precisa de reteté, misticismo, sobrenatural, cair poder, unção do céu, para eu ter discernimento. O discernimento é conhecimento pela inteligência espiritual que eu adquiro buscando aqui, ó, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor, meditando e examinando na palavra dele. Errais por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Sejam prudentes. Conheçam e prossigam em conhecer a Deus. Como é que você vai ser livre e vai identificar um falso profeta? Se você não conhece os frutos do ensino da doutrina de Cristo, como é que você vai se proteger e se defender de uma administração que vem a você, de uma direção de um evangelho anátema, que você não conhece o evangelho de Cristo verdadeiro? Como é que você vai ser livre e vai se proteger dos homens mentirosos que dizem que é de Deus, que vem em nome de Deus, ensinando a você doutrina de demônios? Você não conhece a doutrina de Cristo. Você só pode identificar esses mentirosos e os falsos ensinos se você conhecer a doutrina de Cristo, o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você conhece? Se não conhece, busque conhecer.
Você tem que ser formado, instruído para ser discípulo de Cristo. Não é por ritual nem formalidade de vida religiosa dentro de igreja. Não é por doutrinas e conceitos de homens. É pelo Evangelho de Cristo. É pela doutrina de Cristo que você tem que ser formado, discípulo de Cristo, conhecendo a verdade, andando por ela, sendo liberto do engano e da mentira, estando firme e perseverando na doutrina de Cristo, que é o caminho para a vida eterna. Enquanto aqui a gente estamos num campo de batalha, caminhando para o final, e temos que combater o bom combate da fé. E o bom combate da fé é se preservar na doutrina de Cristo e não se mover dela. Ser fiel até a morte. Ser prudente, estar firme na fé e vigiando com todos aqueles que vêm até nós, dizendo que Deus mandou, que é de Deus, que Deus revelou. Se não traz a doutrina de Cristo, repreendam. Esse não é de Deus. É ministro de Satanás, transfigurado como ministro de Cristo. Amém? Esse é o meu trabalho, evangelista Wellington Ramos. Compromisso em pregar, ministrar, ensinar, orientar, instruir, corrigir, edificar o povo de Deus com a verdade que liberta.